Olá, artistas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Kaline e hoje eu vim mostrar como eu fiz esse livro de memórias. Então eu vou mostrar para vocês uma estrutura que vocês podem adaptar em qualquer estilo e qualquer temática que vocês quiserem. Bom, a gente vai fazer esse livro do zero e esse eu fiz para mim. Você escolhe o seu propósito. O meu propósito é que eu acabei de fazer 29 anos. Daqui a pouco eu vou fazer 30 anos. E eu não quero que esse ano seja só mais um ano. Eu quero realmente fazer uma lista de 30 coisas para fazer antes dos 30. São coisas simples, mas coisas que eu quero muito concretizar ao longo deste ano. Então, o tema do meu livro é 30 coisas para fazer antes dos 30. Coloquei uma foto minha e pensei no estilo que eu gosto, que é o estilo vintage, uma coisa mais campestre. Enfim, coloquei elementos naturais, coloquei galhos aqui, vocês vão ver como eu apliquei esses galhos na encadernação. Eu quero colocar fotos também das coisas que eu for realizando. E é isso. Vamos lá. Para começar o nosso livro, eu vou precisar de 3 partes de papelão. Você pode usar um papelão cinza ou papelão Paraná, que você encontra em qualquer papelaria. Mas opta sempre pelo mais grossinho que você encontrar, tá? Para dar firmeza no seu projeto sempre. Vou usar cola branca e vou fazer o meu revestimento com papel. Você pode fazer o revestimento com tecido, que fica mais resistente. Mas como eu quero muito usar esse papel no meu projeto, eu vou fazer com papel. Mas se você está iniciando, eu recomendo que você faça o revestimento com tecido, tá bom? Então, eu uso sempre cola. Mesmo usando papel, eu não gosto de usar fita dupla face, ou então outra cola sem espalhar. Eu gosto de usar cola mesmo, branca de artesanato, e espalhar assim com o pincel. Então, como eu quero o meu revestimento para esse lado, eu vou virar e vou colar deixando uma bordinha, tá? Então, posicionei. Eu sempre tenho um paninho. E o paninho serve pra alisar o papel ou o tecido sem arranhar, sem manchar. Eu tenho aqui 3 gabaritos. Esses gabaritos são gabaritos espaçadores. Gente, é só pra tirar a medida certinho, tá? Você não precisa ter isso. Isso aqui, esse gabarito é de 6 milímetros, então você coloca ele aqui entre as partes. E esse daqui é de 1,5 centímetro, que você vai fazer todo ao redor. Então você vai colocar aqui, 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 pra tirar a medida certinha e ficar com acabamento legal. E esse aqui, que é o fio de cabelo, você coloca assim no cantinho, encaixa ele e corta essa ponta aqui. Depois da minha capa, vem a minha lombada. Eu vou fazer aqui sem o fio de cabelo, só pra vocês verem como que tem que ser. Ó, aqui tem um espacinho da ponta até o corte, exatamente de 0,5 centímetro. Aqui eu vou ter que fazer de olho, né? Mas se você quiser medir também, não tem problema não. Você pode medir, só vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas é só fazer esse corte diagonal, deixando um espacinho, ok? Ó, prontinho. Eu sempre começo pela parte maior
Então lembra dessa dica, começar sempre pela parte maior da capa da sua encadernação. Então, se você estiver revestindo uma capa só, a parte maior vai ser as laterais. Se você estiver revestindo ela toda, a parte maior vai ser a cabeça e o pé. Então, eu venho aqui. Aqui você pode usar qualquer objeto só para pressionar assim, só que tenha muito cuidado se você estiver usando papel, porque o papel tá molhado da cola e ele pode rasgar com muita facilidade. Então é uma pressão, só que é uma pressão delicada. E aqui, ó, num cantinho a gente dá uma apertadinha aqui. Tá vendo, ó? Eu vou dar uma apertadinha. Assim. Fazer isso nos 4 cantinhos. E agora é só fazer as viras laterais. Aqui eu tenho um pedaço de papel onde eu vou fazer o forro da minha capa. Esse forro a gente chama de guarda também, é um tipo de guarda, papel de guarda. Eu medi o total da minha capa, né, tanto a largura quanto a altura. E desse total eu tirei 8 milímetros para tirar a medida daqui. Então eu vou deixar 4 milímetros para cá e 4 milímetros para cá de bordinha, tanto para as laterais quanto para cabeça e pé, tá? Então ela vai ficar assim, ó, como se ela tivesse moldurada, ok? Então agora é só colar a minha guarda aqui na capa. E com o meu pincel sujo de cola, ele não pode estar encharcado, eu passo aqui no meio, tá? Não deixa essa canaleta encharcada de cola, porque senão ela vai rasgar. Aqui eu passo cola também no meu papel, no verso, a parte que eu não quero colar. Então eu passo só nas bordas. Seguro bem aqui no meio. E venho de dentro para fora, sujando as laterais de cola. Também não pode ficar excesso de cola nessas laterais. E venho colando, seguindo essa ideia da moldurinha, deixando esse espaço. E eu colo primeiro, não aperto, tá? Eu só passo assim a pressão da minha mão. Eu colo primeiro essa parte, aí eu venho com o meu paninho e marco aqui na canaleta. Olha, tá vendo que o meu dedo tá segurando aqui? É só pra ela não descer. Eu não quero que ela desça agora. Então eu venho com uma espátula ou com um paninho mesmo, tá? E eu marco bem essa canaleta com pressão, mas com delicadeza, porque ela pode rasgar. Ó, movimentos circulares. Dedica um tempo bem legal nessa parte para ficar bem colado e bem resistente. E agora eu vou deixar a minha capa secando por no mínimo 1 hora. Eu agora vou tratar das minhas folhas, o miolo do meu livro. Como eu quero fazer um livro bem vintage, bem mesclado mesmo, eu separei alguns materiais. E aí a ideia é que você possa sempre reaproveitar o que você tem em casa. Como eu trabalho com encadernação, às vezes as coisas dão um pouco errado, então eu corto um tamanho que não é para cortar, que é o caso dessas folhas aqui. Então
Então eu vou aproveitar essas folhas. Para enfeitar e também para fazer páginas, eu vou usar algumas coisas vintage mesmo. Então tem envelope circulado, tem carta, tem folha de livro velho. For fazer um outro estilo, um estilo mais moderno, você pode variar, colocar papéis estampados no mesmo sentido da capa que você fez. E aí é só juntar tudo, organizar da forma como você quer. Juntei algumas folhas em 3 caderninhos, ó. Só que elas estão de tamanhos totalmente irregulares. E agora a gente vai aparar ou refilar. Eu tô gostando de usar essas réguas de acrílico, só que eu não corto do lado da régua mesmo. Eu corto desse lado aqui mais grossinho. Já estou com os meus caderninhos prontos. Agora eu vou fazer a furação deles. Eu vou fazer só com 2 furos, porque o meu jornal é pequenininho, então não precisa ter muitos furos. Então eu quero fazer a distância do meu furo de 1,5 cm, aqui da cabeça até o furo e do pé até o furo. Vai ser 1,5 cm. Você pode fazer de 2, pode fazer de 1, de 3, até de 2,5 e 3 eu acho que já é o suficiente, tá? Eu tenho aqui gabarito de furação, berço de furação e agulhão para furar no perfurador. Ana, não tenho nada disso. Você pode, se você tiver só o perfurador, né, para quem já faz scrap provavelmente deve ter, pode usar só o furador, é só marcar aqui e furar de dentro para fora. Se você não tiver, você pode pegar um alfinete com muito cuidado. Não é um utensílio mais indicado para isso, porque o alfinete é muito fino e molinho, então ele pode voltar na sua mão. Mas você pode tentar outras formas de furar. Prontinho, capa e caderninhos prontos. Agora preciso furar aqui na lombada. E aí eu vou marcar direitinho, só vou posicionar assim os meus cadernos e faço só uma marcaçãozinha onde está os meus 2 furos. Então agora eu só vou marcar 3 furos em sequência nessa marcação aqui. Então eu alinho e vou marcar em meio, em 1,5 e 2,5. Faço a mesma coisa aqui. Para furar, eu posso furar com o furador, esse mesmo que a gente usou para furar os cadernos, ou um furador de papel como esse. Até um furador comum, tá? De escritório fura também. Então é só furar nas marcações que a gente fez. Vou usar um fio encerado de algodão e uma agulha. Eu gosto de usar essas curvas para encadernação, tá? Então eu vou começar a costurar o meu primeiro caderno e é o seguinte. Vira ele assim pra você que fica mais fácil. Abre o seu caderno bem no meio. E aí você vem no primeiro furo. Passa pelo primeiro furo aqui. Deixa um rabichinho assim pra dentro. E aí eu venho
no furo da lombada, saio aqui dentro e entro no furo do caderno. Aqui eu quis fazer só com 2 furos porque eu não queria muitos furos na minha lombada. Então eu queria só esses 2 mesmo, diferenciar e fazer uma coisa mais simples. Mas você pode fazer com quantos furos que você quiser, sendo par ou ímpar, não tem diferença não. Então você pode fazer, essa costura é uma costura de furo duplo, só, é bem simples mesmo, é a mais simples que tem. E aí você pode dar um nozinho aqui em cima ou aqui embaixo, tá? Então esse tipo de encadernação a gente faz também muito com 3 furos. Enquanto eu dou um nozinho aqui eu falo pra vocês. Com 3 furos, que a gente chama de costura borboleta. Mas aqui, como é pra mim, eu queria uma coisa mais simples, eu fiz só com 2 mesmo. Por enquanto eu não vou aparar não, vou deixar assim. E aí ele vai ficando assim na lombada. Você vai fazer isso com todos os cadernos. Então, ó, dentro ele fica assim, com o nozinho. E fora ele fica assim. Basicamente você só passa o fio envolvendo a capa e o caderno. E assim eu vou fazer com os outros 3. Prontinho, aqui tá a estrutura toda pronta. Aqui na lombada você pode fazer uma decoração também. Se você quiser um pouco mais de volume, você pode colocar rendas. Se você estiver fazendo um trabalho para uma criança, você pode colocar miçangas, que fica bem divertido, assim, fica passando as miçangas. Pode colocar pingentes, pode criar bastante aqui. E aí as miçangas, enquanto você passa aqui nesse primeiro furo, e aí você coloca todas as miçangas que você quer. Depois é que você entra pelo furo e dá o nó. Aí elas vão ficar presas aqui dentro do fio. Agora eu vou fazer uma decoração aqui na capa. Eu tenho aqui essa moldura colonial. Essas peças sempre encontram em fornecedores de cartonagem, que trabalha com MDF. Então é bem fácil de encontrar esse tipo de material. E eu gosto muito de molduras. Peguei uma foto minha que eu tirei no dia do meu aniversário. Eu acho que vai combinar bastante aqui. Antes de colar, eu sempre posiciono os elementos do jeito que eu quero. E depois é que eu vou partindo para colagem de fato. Eu sempre colo ferragem com cola instantânea própria para artesanato. Outras colas não cola direito, ela sai com o tempo. Finalizei a decoração da minha capa, mas eu quero colocar esses galhos aqui na lombada. Esses galhos são de aceroleiras. Eu achei lá na rua, tava passando na calçada e parece que tinham podado, eu peguei, porque eles são bem resistentes, bem duros mesmo, ó. Tô fazendo força. Então, pra cortar eles, eu tive que serrar. E aí ele fica umas rebarbas e por isso eu vou lixar. Pode ser qualquer lixa, tá? De preferência uma fininha. E eu vou usar uma lixa de unha. Já coloquei aqui um fio encerado na minha agulha. Vou abrir o meu caderno e vou entrar nesse primeiro furo aqui, ó, de dentro. Vou abraçar o meu galho e sair aqui de novo. Vou dar um nozinho aqui
e vou vir aqui para esse furo. Puxo aqui ele. Entro pelo mesmo furo. Abraço meu galho. Tá vendo? E aqui o fio que tá esticado, eu vou passar por debaixo dele. Faz uma barriguinha aqui, ó, tá vendo? Entra por dentro dessa barriguinha e dá um arremate. Puxa bem. Ó, meu galho tá preso. Último galho, então vamos fazer aqui mais uma vez. Prontinho. Ficou muito legal, muito bonito, muito diferente. E este aqui foi nosso livro. Os galhos não atrapalham na abertura do livro. Ó. Tranquilinho. E aqui eu vou registrar a minha lista de 30 coisas que eu quero fazer antes de completar 30 anos. Então esse foi o resultado da nossa encadernação de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo. Lembrando que você pode adaptar do jeito que você quiser, para o estilo que você quiser, usar os elementos que você quiser, o número de páginas e o tipo de folhas que você quiser. Tá? Aqui fica mais a ideia, a inspiração e o incentivo de que você faça e desperte essa criatividade que está dentro de você. Até o nosso próximo encontro, um beijo e tchau!